Okay, let's go. I would like to introduce. This is a dangerous group. We're dealing dangerous. This is a dangerous group. We're dealing dangerous. Olá, ouvintes do Pô Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Sou eu novamente aqui, John. Sou a primeira vez aqui. Sinta-se à vontade já em nos seguir. E esse aqui ao meu lado também é o Jelly. Tudo bem, Jelly? E aí, irmão, tudo bom? Então, muito E... feliz aqui de estar aqui novamente. E é isso aí, vamos nessa para mais um papo aí. Embora. Hoje a gente está com a nossa convidada aí, Adriana Araújo, psicóloga. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia, foi um prazer. Muito obrigado aqui pela sua presença. A gente está empolgado aí para conversar sobre alguns assuntos. E já para iniciar esse papo aí, eu gostaria de saber, bem geral mesmo, por que que você gosta da psicologia, por que que você entrou nesse ramo, e depois a gente vai introduzindo sobre as suas especialidades e tudo mais. Busquei a psicologia alguns anos atrás por conta da área organizacional. Eu já atuava com isso, com aplicação de teste para empresas e eu queria de fato assinar, e não só aplicar e o psicólogo vinha assinar. Então foi por onde Sim. eu iniciei essa estrada. E aí, no curso de psicologia, me apaixonei pela clínica e é uma das áreas que eu atuo hoje. Ah, legal. Acho interessante, já vou dar uma puxada aqui, já puxar das suas especialidades, seria terapeuta sexual. Interessante para mim, tipo, eu pelo menos nunca tinha visto falar sobre esse assunto, além do o pessoal fica botando aqueles cortes, acho que é do Altas Horas, né, que tem uma pessoa que vai lá falando sobre isso, uma coisa assim. Fora isso, eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. Até peço desculpas, né, se for uma forma de... A Laura Miller. Isso, exatamente. Exatamente. E assim, como é que você chegou até essa área? Como é que... enfim, para mim é duvidoso. Na psicologia, você deve escolher uma área de atuação, né? Então, você vai escolher a parte da psicanálise, TCC, Gestalt, e eu escolhi TCC. Dentro dessa abordagem da TCC, trabalhar com demandas sexuais foi interessante para mim. Então, TCC é uma especialização, que é a abordagem que eu utilizo para os meus atendimentos, pautados na terapia cognitiva comportamental. E a parte da sexualidade sempre foi algo que me instigava interesse e é muito mais interessante você aprender através de um estudo do que aprender sobre sexo na rua, enfim. Eu achava isso bem interessante e importante. Foi quando eu fui atrás da especialização. Daí me especializei também em terapia sexual. Em seguida, fui me especializar na área de hipnose, atuando como hipnoterapeuta. E aí eu tenho outras especializações e outras áreas de atuação também. Ah, Nossa, eu acho legal. legal essa parte da hipnose, eu tenho medo. É bem comum as pessoas falarem sobre esse receio, né? Traz uma sensação de que quem sabe trabalhar com a hipnose pode fazer qualquer coisa, né? Dominar o Milagre, mundo. mágica. E aí eu acabei utilizando essa ferramenta, que para a psicologia a hipnose ela é só uma ferramenta, para agilizar e potencializar os resultados que a gente busca. E dá para fazer a junção, né, da terapia sexual com a hipnose no tratamento das disfunções, inadequações sexuais e a hipnose ela pode atuar em diversas áreas. Eu trabalho também com a parte de compulsão alimentar, emagrecimento, trabalho com a autoestima das meninas, dos homens também, né, esse lado da autoconfiança e a hipnose ela vem como essa ferramenta potencializadora desse processo. Se ela souber ser bem utilizada, ela traz grandes resultados. Hoje, inclusive, eu atuo como professora de pós-graduação em hipnose clínica também. Pô, legal. Legal. A Eu primeira acho vez que eu vi que, essa questão da hipnose, assim, tipo, na como psicologia tratamento, falando, como tratamento psicológico entendi. terapêutico, foi acho que é uma série, se não me engano, é um filme recente da Netflix chamado Hypnotic, Sim, sei lá. Aham. Só que eu imagino que ali deva ter também muita coisa ficcional, né? Mas que, pelo menos algumas coisas ali pra mim, pareceram ser bem, tipo, cientificamente falando, ser bem verídicas, né? Por exemplo, a questão de, tipo, travas, né? Que você bota ou libera na cabeça da pessoa, né? Assim, acho que isso fez bastante sentido pra mim.
né? Aí eu queria saber se você já viu ou se tem Eu algumas ainda coisas não ali. assisti. Eu tenho uma lista de coisas que eu preciso assistir, mas o meu tempo, porque eu estou dentro do atendimento, eu dou aula, agora eu estou coordenando esse curso de pós-graduação também, tenho o meu mestrado, tenho um filho pequeno, né? Então tem Nossa, casa. até Acaba que agradecemos, viu, pelo seu tempinho aqui com a gente. Tempo precioso, viu? acaba que o tempo fica bem, aí quando você vai assistir uma coisa ou outra, nem sempre você está disposto a assistir alguma coisa que envolva É, seu trabalho. Às vezes exatamente. você só quer relaxar, né? Com Mas certeza. eu não assisti. Mas voltando a essa situação da hipnose. A hipnose ela é uma ferramenta é muito potente, ela traz de fato muitos resultados, mas há uma dúvida e um questionamento das pessoas. Todo mundo é hipnotizado? Se você me hipnotizar, você descobre a senha do meu cartão, você pode fazer isso e aquilo, eu posso deletar, esquecer. A hipnose nada mais é do que um estado de consciência alterado. E esse estado de consciência alterado ocorre no nosso dia a dia quando a gente está dirigindo e nem se deu conta se aquele sinal que a gente passou estava fechado ou não, não lembra se passou em determinado local. Às vezes você está tão acostumado a ir para um caminho para casa e de repente naquele dia você tem que passar numa outra loja. E quando você dá fé, você já está chegando em casa. Vale, esqueci. Exatamente. Eu Isso é um adoro a estado. sensação que você tá aqui dirigindo, aí do nada, meu Deus, eu tô É. dirigindo, gente. Prestar Caramba, eu já atenção. passei por tal conta. Isso, quando você está lendo um livro, quando você está assistindo um filme, então você não vê, né? Ali é um estado de consciência alterado. E a hipnose, ela trabalha com sugestão. Então, se você permitir seguir as minhas sugestões, que eu vou estar direcionando, você vai alcançar esse estado desejado onde a gente quer chegar. E aí, o objetivo do uso da hipnose na psicologia é cuidar e tratar de demandas. Então, se você, por exemplo, você tem uma prova de concurso e você tem ali normalmente uma tendência a ter crises ansiosas antes da prova, que traz um certo prejuízo. Só que hoje você vai fazer, amanhã você vai fazer a prova da Polícia Civil e você quer dessa vez não ter esse descontrole em relação à sua ansiedade. Você busca então esse acompanhamento para tratar a ansiedade. Se eu te sugerir ir para um lugar seguro durante as minhas sugestões de induções, um lugar que você se sinta seguro, um lugar confortável. De repente você se visualiza, sei lá, no Castelão, assistindo Flamengo e Vasco. É um lugar seguro, um lugar confortável? Não é, Normalmente não é, né? né? Normalmente não é. Então, assim, você tem que, de fato, para que aquele processo ocorra, você tem que, de fato, se entregar a essas sugestões. Para isso, você precisa confiar, de fato, nesse profissional, conhecer o trabalho que ele já vem praticando, né? Ver ali, obter algumas informações em relação a esse profissional, se é um profissional da psicologia, se ele está cadastrado no Conselho Regional Federal de Psicologia e por aí vai. Você tem que procurar de fato um bom profissional. Eu tenho uma fala que eu digo o seguinte: se você está com um problema no coração, sentindo dores no peito, você não vai procurar um ortopedista. Exatamente. Então, as pessoas elas precisam ter essa clareza e essa consciência que no momento que elas estão com questões emocionais ali dificultando, paralisando a vida delas, elas têm que de fato procurar um profissional que saiba atuar nessa situação com a mente, com a saúde mental da pessoa, né? E não procurar através de preços ou só porque fulano trabalha com alguma coisa assim ou assado e eu achei isso interessante. A gente tem que ter esse compromisso e essa responsabilidade com a gente. Eu não vou atrás de cuidar de um problema que eu tenha sentido na minha mão e no atrás de um endócrino. Então não faz muito sentido. A gente tem que ter essa responsabilidade. E quem atua com a hipnose, por ser uma ferramenta extremamente potencializadora, mas ela abre muitas gestaltes. Se esse profissional ele não tiver gabaritado o suficiente para cuidar e tratar daquele estado emocional que a gente vai ali mexer, a gente pode trazer sequelas e consequências ruins para aquela pessoa, né? E aí, de fato, não sabe se a gente vai ter tempo hábil para trabalhar aquela situação. Então, um profissional da psicologia
Ele está muito mais é, capaz, gabaritado, enfim, para tratar demandas que venham surgir diante de uma sessão de hipnose. A gente nunca sabe o que acontece numa sessão de hipnose, a gente nunca pode prever, principalmente quando se fala sobre regressão. As pessoas gostam muito de bater na porta do consultório pedindo, Você eu pode queria explicar fazer pra uma gente o que que é regressão. regressão, por favor? A regressão é um processo da hipnose, é uma das ferramentas da hipnose, onde a gente regride o paciente. Aí, no meu caso, eu não acredito em vidas passadas, então eu trabalho com a regressão até a vida uterina. Você vai trabalhando idade por idade daquele paciente até a vida uterina dele, para identificar traumas, alguma coisa ali que ocorreu. Sendo que a regressão a gente não pode afirmar que tudo aquilo que é resgatado nesse momento, nesse processo, é de fato fidedigno, porque a gente tem falsas memórias. Então, se, sei lá, o Jelly falar para mim assim, conta para o John a respeito do que nós conversamos alguns dias ela me chamou. Provavelmente você vai fazer alterações. Você tem, né, a sua mente criativa, você vai implantar ali coisas que nem foi tão fidedigna assim. Nossa, e Imagina eu então, então, que gosto de aumentar a história sabendo, imagine se pedindo, nossa. então você imagina, eu voltar para uma pessoa que está hoje com 44 anos e ir lá para os 5 anos de idade. Ela pode construir uma série de lembranças que não são fidedignas. Ocorre muitas vezes da pessoa eh, ter ouvido numa determinada situação, por exemplo. Vou dar um exemplo de um caso, inclusive, de paciente, que o evento que ela conseguiu resgatar no processo de regressão não ocorreu com ela, mas ela ouviu durante a infância os pais conversando na cozinha sobre o tal do evento e ela pegou aquilo como um acontecimento sido realizado com ela. Uhum. Então a gente tem que ter um pouquinho desse crivo, dessa seleção na aplicação de uma regressão. Não é só porque o paciente bateu na porta e tá, é porque hoje eu sinto angústia assim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e eu acho que aconteceu alguma coisa comigo lá atrás na infância. E aí ele pede para a aplicação da regressão. Eu costumo falar que a regressão, ela é muito eficaz, mas com um tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Um exemplo, você sofreu você estava dirigindo, indo para, sei lá, Caldas Novas e sofreu um acidente de carro. Desde então, todas as vezes que você pega um carro, que você vai pegar uma estrada, seu coração acelera, você tem crises ali de ansiedade muito forte e está paralisando, está dificultando você dirigir ou determinada outra coisa. Então, houve um evento que você sabe sobre esse evento que te causou um trauma muito grande. Utilizar um processo de regressão para a gente ir neste evento e não vamos fazer deletar esse evento da sua mente. A gente vai retirar o componente emocional desse evento, tratar aquela situação para que você volte a dirigir e pegar a estrada de maneira tranquila e confiante, Nossa, que né? legal. Então a Isso é bacana. regressão, ela tem que ter um filtro muito grande nessa aplicação, por ela trazer memórias ali que podem ser criadas, memórias não tão fidedignas assim. Nossa, e E a realidade de tudo, só concluindo, é que nós não queremos saber de fato o que aconteceu em si. A gente quer tirar aquilo que está impossibilitando o paciente de seguir adiante. Né? Esse é o objetivo, tirar o componente emocional, fazer com que a pessoa se sinta bem o suficiente para ter qualidade de vida e seguir diante do que ela deseja. Numa vida normal. Exato. O que é que legal. podemos chamar de normalidade, né? Exatamente. Tudo isso. Eu vou usar a palavra que o Jelly gosta de usar aqui no programa, que é uma coisa que me deixou intrigado. Que você falou assim, só utiliza ele, só fala isso. Nossa, ele gosta muito, não fala só isso, não. Ele gosta muito. É, você falou assim, eu trabalho só até a vida uterina. Então tem gente que trabalha, tipo, outras Vidas vidas. passadas. Exatamente. Isso é muito bom. É, Ai, velho, eu falei assim, velho, vamos voltar aqui, porque Não assim, é. vamos ver o que que eu fiz na passada para nascer no Brasil aqui agora, nesse estado,
que eu não posso fazer, né? que eu fiz de errado Brinca- na vida passada para ter nascido nessa, né, nessa situação? Eu, É, eu já fui brincadeira à parte. questionada a respeito Ah, disso, né? Porque, assim, de fato, o psicólogo ele tem que estar livre das suas crenças, dos seus valores, das suas questões quando ela está em atendimento. E eu já fui questionada por aluno a respeito de eu não fazer essa aplicação em vidas passadas. Porque assim, eu estou livre das minhas crenças durante o meu atendimento, mas eu também não posso trabalhar com algo que eu não acredito que aconteça, Exatamente. Senão né? até seu Eu não trabalho vou fica estar ali, comprometido, né? exato, eu não vou estar na situação pregando meus valores, minhas crenças, o que eu acho, eu deixo de achar. A minha verdade ali, ela não contabiliza em absolutamente nada. Mas eu também não vou abordar um tema ou trabalhar uma situação da qual eu não acredito, não tenho ali aonde me segurar, não tenho uma ciência por trás disso, enfim, né? Então eu não nossa, acredito. seria muito irônico. Ia ficar, conte-me mais, fala o que tu fez antes. Isso Isso é- chega a ser engraçado, né? Porque as pessoas elas não tendem a voltar nas suas vidas passadas e serem um qualquer, uma É, pessoa comum. exatamente. Sempre Eu elas era o são Elvis. algo muito importante, muito Uhum. interessante, né? Enfim. E aí Mas, olha, quem tá nos escutando, nada contra, tá, gente? Vida passada, se você acredita, acontece mesmo, é real. Então, é isso aí. a gente tem que Ah, Exatamente. ir não, só baseado brincadeira. naquilo que nós acreditamos. Como eu não creio, eu não tenho como fazer uma aplicação de uma regressão nesse sentido. Até porque, como eu deixei muito claro para vocês, o uso da regressão é de fato para um tratamento de um transtorno de estresse pós-traumático, algo que de fato a gente vá lá naquela situação para que a gente atinja um resultado aqui. Eu não sei o que a vida passada que eu fiz antes de nascer aqui, né, pode vir a mudar a minha angústia, minha síndrome do pânico, meu medo de andar de avião na minha vida atual. É, isso é Então um não bom faz ponto. muito sentido, né? Com Exatamente. certeza. E nessa parte da hipnose, tipo, você já recebeu, eu fiquei intrigado aqui também com uma coisa que é, tipo, você recebe umas propostas meio que bizarras, sei lá, de uma, a mulher fala assim, "Não, hipnotiza meu marido, eu quero saber se ele tá de casa com tal pessoa." Você recebe uns negócios desses? Eu imagino, velho, deve ser brasileiro. Sim, ou umas Bom, coisas assim gente, também, tipo o brilho eterno de uma mente sem lembranças, que o cara quer esquecer da ex-namorada, ou a ex-namorada quer esquecer da ex-namorada, algumas coisas assim também. bom, vocês têm que lembrar que eu sou terapeuta sexual. Então, só por ser terapeuta sexual, as propostas e as situações que me chegam são absurdas, né? Aproveitando já isso, e depois se você quiser já complementar, era entrar exatamente nesse assunto, porque é uma coisa que, para mim, faz todo sentido ter um profissional nisso, porque, pelo menos eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram instrução dentro da sua família ou durante, sei lá, sua juventude, alguma coisa assim, né? Eu mesmo não tive nada, então eu acredito que muita gente não tenha, então eu acho a total importância de um profissional assim. Aham, vamos lá. Vocês me orientem se eu estiver desviando um pouco aí o assunto. Não, por favor, à vontade. É, À vontade. a gente recebe muitas propostas, né? Como terapeuta sexual, a gente acaba recebendo proposta para acontecer uma situação de sexo dentro do seu consultório, Meu Deus. a proposta para ter uma relação sexual com a profissional da terapia sexual, porque acredita que vai ter o aval ali, o ISO 9000, né? O selo do ISO 9000 de que, porra, eu sou muito bom, porque eu peguei a terapeuta sexual, acontece muito isso, propostas financeiras, inclusive, né? Poxa, eu te pago X para transar aqui dentro do seu consultório com a minha namorada e você assistir. Caraca. É, não, E aí, desvios sexuais assim é o que mais tem, né? Mas esses aí, principalmente os primeiros, eu achei bizarro. já teve propostas de R$ 10.000 que eu fiquei, oh meu Deus, aceito ou não aceito? Meu Você amigo, lembra só dos pra boletos pra assistir podia ser pagar? até menos. Pô, minha conta do Ô, cartão de louco. crédito esse mês veio tão alto. Você fica naquela. Cara, mas deve ser muito chato, velho. Não, muitas vezes assim, a parte do assédio é de fato um pouco incômodo, né? Muitas vezes você faz uma postagem na rede social com um assunto
e de fato você quer falar sobre aquilo dali, alertar e desconsideram e vem só no o sexo, não sei o que sexual. Lembrando que assim, nós temos esse título de terapia sexual é um título que é adquirido por profissionais da medicina e por profissionais da psicologia, né, que pode se intitular como terapeuta sexual. Diferente do que está muito propagado, que são profissionais que acabam atuando com essa questão da sexologia, por trabalhar com alguma coisa assim, ou fez um curso, né? Tem um pouco dessa distinção em relação à terapia sexual. E aí, com as propostas também vem atrelado de terapia sexual com a hipnose, é aquela coisa assim, você consegue me deixar com ereção por tanto tempo, né, sem fazer o uso do Interessante. Viagra? A gente trabalha a parte de disfunção sexual também com a hipnose, por exemplo, um caso de ejaculação precoce, você consegue trabalhar junto com a hipnose, mas você tem toda uma investigação que é realizada nesse paciente para, de fato, identificar qual é a demanda da ejaculação precoce e trabalhar, porque o que, que a gente aprende ao longo dos anos dentro do consultório? Que o paciente bate na tua porta dizendo, eu tenho um problema X, Adriana, e quando você vai conversar, vai construir a anamnese com esse paciente, vai fazer uma triagem com ele, vai entender a história de vida dele, aquela demanda que ele te trouxe, de fato, não é a demanda que a gente precisa trabalhar. Tem outras questões ali por A trás. raiz é outra, né? Então, num caso de uma ejaculação precoce, que acontece bastante, ou uma compulsão sexual que eles procuram, né? Eu estou traindo demais, eu não quero estar traindo, porque isso vai contra os meus valores, meus princípios, mas eu tenho uma compulsão sexual muito grande. Aí quando você vai investigar, entender a história de vida, o contexto, o relacionamento que aquela pessoa vive, aí você consegue encontrar ali a raiz ali daquela situação. E aí você atua com a hipnose dentro daquelas questões, que pode ser uma ansiedade, pode ter, no caso de uma ejaculação precoce, pode ter ali um histórico aonde o rapaz ele iniciou a vida sexual dele muito pautado, muito paudado, onde ele estava se conhecendo, se masturbando e sempre tinha um quarto invadido, sempre tinha situações, então ele tinha que ser muito rápido nesse processo, ou foi construído essa base sexual através do uso de uma pornografia. E aí você vai trabalhando com a hipnose esses processos de dessensibilização, de desconstrução de algumas crenças, de alguns valores, alguns eventos que geraram traumas, por exemplo, o cara está se masturbando dentro do quarto e aí a mãe entra no quarto. Aquilo dali fica, né, na memória. E pode levar a uma ejaculação precoce, dependendo da situação que aquele paciente esteja vivendo, um conflito no trabalho. ah, Às vezes são parceiros que não têm, às vezes são homens que não têm parceiras fixas, e aí toda hora da relação sexual é com uma mulher diferente, e isso já leva a um nível de ansiedade muito grande. Ou pode ocorrer. E aí você tem que desmistificar o que seria uma ejaculação precoce para esse paciente. Você vai trabalhar como que é uma relação sexual para esse paciente. Porque às vezes ele vem com um roteiro de uma relação sexual muito pautado na pornografia. Então não há uma boa preliminar, ele não sabe levar uma mulher a um orgasmo, porque assim, vocês dois homens vão poder responder isso muito Eu ia bem. falar, é o mais comum, não é? É isso Exatamente. que eu ia falar. Tipo assim, O que você chama de a comum? Não entendi. construção não vem de uma. E quando vem, sei lá, vem de um. O mais comum seria, por exemplo, vem, sei lá, de uma pornografia, ou se não vem Ah, talvez de tios, primos que vêm com imagens, tipo, extremamente. Então, assim, com certeza, eu acredito que a grande maioria venha com esse pensamento, né? Até entender que focinho de porco não é tomada, né? Ih, meu irmão, já bateu cabeça há muito tempo, né? Tá doido. uma das coisas que eu sempre pergunto, primeiro ele tem que vir já de um urologista para a gente descaracterizar qualquer questões orgânicas e fisiológicas, né? Ficar só trabalhando de fato psicológico.
E aí, quando ele chega no consultório, eu pergunto o que é que ele entende como ejaculação precoce. Porque às vezes o cara quer ficar bombando, sei lá, por 40 minutos. Ele Sim. acha que porque foi 35 minutos ele ejaculou, né? E aí você vai desconstruir algumas coisas. Você procura saber o que, que ele entende como ejaculação precoce. A parte da preliminar, porque se vocês, vamos ver se vocês homens concordam comigo. Se você vai para a cama com uma mulher, você investe na preliminar dessa mulher. Você traz toda essa ansiedade, você leva essa mulher a gozar 3, 4 vezes ali antes de uma penetração mesmo, de fato, com o seu membro. Você concorda comigo que essa mulher já gozou 4 vezes? Na hora que o cara for penetrar, se ele demorar 2, 3 minutos, ela vai estar satisfeita? Exatamente. Sem dúvida. Você concorda comigo? Porque já houve uma brincadeira, já houve um sexo oral, já houve mão, já houve aquilo, já gozou 4 vezes, está extremamente satisfeita. Agora é a hora do cara. O cara vai penetrar de fato, e ali na penetração, se acontecer com 3, com 5 minutos o orgasmo, a ejaculação, tá bom. É, Isso a não é uma mulher pelo menos não vai ejaculação reclamar, né? precoce. Então, pro Não, e o cara. homem reclamaria? Me respondam Exatamente. Acho que a vocês. satisfação, assim. Essa questão da satisfação tem muito a ver com o que o outro tá achando também, né? Então, enfim. Então, dentro do consultório, você vai trabalhar esses contextos, entender isso daí, entender quantas vezes o cara se masturba, vai procurar saber sobre o excesso da pornografia e vai, junto com a hipnose, trabalhar essas questões que estão paralelas e que contribuem para a ejaculação precoce. É o paciente que chega no meu consultório, que ele não tem parceira nenhuma fixa. Todo dia ele pega uma diferente. E a base dele está sendo sempre construída com a pornografia e um excesso da masturbação. O que, que a gente faz? A gente tem que desensibilizar essa questão do excesso. A masturbação ela tem que ocorrer. O excesso é que é prejudicial para o ato sexual, né? Tudo que é excesso, na verdade. Aí você vai trabalhar a parte do uso da pornografia, vai começar a trabalhar a mente dele, a imaginação desse homem. E tudo isso você pode trabalhar junto com a hipnose. Até mesmo a hipnose ela pode potencializar um orgasmo feminino de uma mulher que nunca conseguiu atingir esse orgasmo. Caramba. Caramba, Legal. eu acho que eu vi até um assunto sobre isso que posso estar super errado. Talvez foi a forma que eu entendi, foi errada. Mas é porque a, para a mulher, até pouco tempo atrás, era um tabu enorme. Talvez ela se conhecer melhor, talvez ela ter práticas, talvez na sua juventude que não teve. E quando chega na fase adulta, não, poxa, não consegue quebrar suas barreiras. E aí, e isso existe, né? Tipo, demais, né? Eu Sem acredito que sim, eu dúvida, acredito. Eu tomei como mulheres. verdade. Eu tomei como verdade. A mulher falou. Já atendia mulheres que eram avós, com seus 70 e poucos anos, 60 e poucos anos, que desconhecia a sensação de um orgasmo, né? E você consegue entender quando essa pessoa conhece ou não conhece, quando você pergunta se você já gozou, aí elas, claro, acho que sim, já senti aquelas coisas. Então, assim, quem sabe gozar, quem já gozou, sabe o que é um Sabe? orgasmo ali, né? Quem não Sim. sabe, ela consegue sentir o ápice do prazer. Todas aquelas sensações que a gente não vai eliminar o prazer que isso daí tudo oferece só porque não chegou ao orgasmo. E aí a gente tem várias crenças que teriam que ser abordadas, que é sobre o orgasmo clitoriano, o orgasmo com penetração, o orgasmo assim assado. Que tem um mito por trás disso, porque tem aquela coisa assim, parece que o melhor sexo é o sexo quando os dois gozam juntos. Então se cria um tabu e um mito muito grande, e essa mulher se sente muitas vezes culpada porque ela só consegue atingir o orgasmo clitoriano e não consegue atingir o orgasmo durante uma relação sexual com a penetração. E aí você tem que desconstruir muita coisa. E a hipnose ela vai te ajudar nesse processo também. Eu sempre acabo unindo Uhum. essa ferramenta dentro da psicoterapia para potencializar esse resultado, atingir esse resultado quanto antes. Isso é legal, porque eu tava pensando aqui que, por exemplo, no homem é algo visível, né? Ali não tem como, sei lá, mentir ou alguma coisa do tipo ali, né?
Nós temos a ejaculação seca também. É, sim, mas sim, eu falo assim, na questão Entendi. de. Seca, como é que é seca? Agora, essa aí eu não sabia, hein? Essa daí eu não sabia. É o orgasmo sem ejaculação. Caramba. Enfim, o que eu queria levar é que, por exemplo, como do homem é uma questão, tipo, já um fato assim visível e tal, e já tem essa cultura machista e tudo mais, acaba que, tipo, talvez por causa disso a mulher se sinta já, pode-se dizer historicamente, socialmente falando, já reprimida sexualmente. E, por exemplo, porque esses relatos, por exemplo, de que uma mulher nunca teve orgasmo, ou, sei lá, não tem plena satisfação sexual, esse tipo de coisa, não são relatos isolados, né? Tem. Não. E a gente tem vivido momentos assim de liberdade sexual muito maior do que lá atrás, Com né? certeza. Sim. Então hoje as mulheres se encontram numa posição de independência, aonde ela tem uma relação sexual na hora que ela quer, com quem ela quer, sem ela ter de fato uma relação com aquela pessoa. E essa liberdade que nós atingimos sexual, ela também vem por trás de uma cobrança muito grande, uma exigência em relação ao teu conhecimento, à tua autoestima muito, muito grande. O que acontece? É, ao mesmo tempo que ela passou a se tocar, conhecer o seu próprio corpo e atingir esse orgasmo, a utilizar isso que é a favor dela, ela acaba usando isso muitas vezes de uma maneira distorcida, de uma maneira um pouco vulgarizada e passando uma coisa que de fato ela não quer passar. E muitas vezes ela nem sabe, ela nem conseguiu, mas como se vive hoje essa liberdade sexual, ela se obriga a fingir uma liberdade sexual e a continuar fingindo muita coisa, porque ela de fato não está com a autoestima dela trabalhada, ela de fato ela não conhece o corpo dela para dizer que está vivendo essa tal dessa liberdade sexual e dessa coisa de ser mulher. Então hoje eu ainda pego no consultório meninas de 13, 14 anos perdendo a sua virgindade e mantendo relações sexuais ativas em situações das quais elas sequer teriam possibilidade de atingir ali um orgasmo, conhecer o próprio corpo, ter uma relação sexual ali de fato satisfatória, aonde perde virgindade em escada de shopping, aonde chegou a engravidar aos 16, 17 anos, numa relação sexual que ela nunca nem sequer tirou um sutiã. Caraca. E aí grita-se sobre essa liberdade sexual, mas não se vive de fato o aprofundamento dessa palavra, desse conhecimento a respeito do teu corpo, da tua autoestima. E aí se finge muito, tá muito rede social, Vive de inclusive, máscara, né? né? É muita Vive rede social, com suas parece. máscaras. Porque na rede social você tá sempre linda, feliz, bonita, tarará, tarará. E aí você acaba falando isso. Eu danço assim, danço assado, nossa, deve ser isso, deve ser maravilhosa, deve ser o quê. Passo a imagem de que sou foda na cama. E aí chega na hora H, a gente tem a queixa no consultório dos caras que são mulheres que são frias, que estão preocupadas com a estética e que mal conhecem o próprio corpo e que fica claramente ali caracterizado que não chegaram a atingir o orgasmo e que estão fingindo porque elas também hoje aprenderam a usar pornografia e aí elas acreditam que aqueles gemidos e aquelas reações que o corpo faz no vídeo pornô é o que ela teria que fazer dentro de uma relação sexual e ali seria o orgasmo. Eu já ouvi barbaridades de mulheres com seus 30 e poucos anos de idade em relação ao orgasmo, né? Sei que eu não gozo, mas eu já vi muita coisa, eu já sei como é que faz, não sei o que, os caras ficam doidinhos, os caras acreditam, e aí eu levanto o questionamento no consultório, né? Você está E perdendo ela? o sabor do negócio, dando para outra pessoa experimentar, né? Porque, sei lá, Exatamente. é tomar o veneno para o outro Caramba! morrer, enfim.
É bem Sei lá, eu complicado. compro minha cerveja e dou pra eu tomar. Ser Exato, besta. pronto. Em vez de estar conhecendo o próprio corpo, parar de se preocupar com a performance, com que tipo de gemido teria que ter e se tem que fazer assim, assado, porque se ela conhecer o próprio corpo, ela vai atingir o orgasmo e cada uma tem sua maneira diferente de gozar, sua maneira diferente de reagir. E isso é que é o gostoso no sexo, né? Mas com certeza. Tá Você doido. tava falando sobre essa Tá questão doido. Só. preferencial. É muito isso, assim, Sim. que eu acho que tem sobre. Por exemplo, o John tava falando no início sobre a importância, né, de ter, assim, profissionais capacitados, enfim. Por exemplo, eu mesmo, imagino que o John também não. Aprendemos, por exemplo, que a gente sabe, tipo, de ouvido de outras pessoas que também não sabem igual a gente. Então fica difundindo como se fosse uma desinformação, né? Acaba que ninguém sabe de nada, né? Mas hoje eu tenho bastante homens no consultório que vêm buscando como eu faço para aprender a tratar uma mulher, aprender a conquistar uma mulher e aprender a levar uma mulher ao orgasmo na plenitude. Não porque eles desconheçam 100% essas informações. Eles buscam, na verdade, a qualidade. Né? Eles, Adriana, eu quero saber proporcionar de fato prazer numa mulher. Eu quero de fato saber conquistar uma mulher. Quero conseguir chegar numa menina numa balada. Quero conseguir chamar uma mulher para sair. Então, muitas vezes eles nos procuram para isso também. Não necessariamente quem busca uma terapia sexual está buscando uma disfunção sexual. Uhum. Às vezes ela está ali para aprender, para melhorar mais ainda a performance que ela já tem hoje. Ah, que bom, né? Isso é bacana. É interessante. Com certeza, é um lado bom, porque É uma tá pena que doido. ainda Eu é uma acho que minoria, né? É isso que eu ia Mas é isso que eu ia perguntar. acontece. falar. De tantos assuntos que a gente tem, nos tratamos com tanta ignorância em tantos assuntos, imagine sexualidade, que é um assunto ainda mais pesado ainda nos dias de hoje, né? Podia estar ficando mais tranquilo, mas, sei lá, há 10 anos atrás, eu, na minha adolescência, falar sobre isso era em rodinha, bem escondidinho para ninguém escutar. Tá maluco? E hoje em dia a gente já fala, né, um pouco mais aberto sobre isso daí, apesar de que a gente ainda vê algumas situações, mas tem muita distorção, inclusive, né? A gente não deveria haver tantas distorções pelo canal de comunicação que nós temos aí nos dedos em frações de segundos, mas nós temos ainda muita desinformação, nós temos ainda vivemos numa sociedade extremamente machista, Uhum. onde a gente está vivendo dentro do consultório grandes queixas que as meninas trazem em relação à abordagem que os homens fazem, como essa mulher atingiu essa liberdade sexual, ela busca atingir, na verdade, essa liberdade. Muitas vezes ela passa uma situação um pouco distorcida, desvalorizando muitas vezes essa mulher. E aí o cara vem baseado nisso, que está vendo de uma forma geral. Aí ele vai em todas as meninas da mesma forma, sem crivo, sem nada. E aí a gente vive os aplicativos de relacionamento. Aí o cara, na primeira conversa, já vem para a menina e diz assim: ai, eu sei fazer, sei lá, uma lasanha maravilhosa. Você podia me chamar para ir na sua casa fazer uma lasanha. Aí a menina vem no Isso quando consultório. não manda logo uma foto, né? Isso quando não. Ah, também, né? Mas as minhas, assim, o que que passa na cabeça desses homens? Eles acham que a gente não sabe nem o nome do cara, vai abrir a porta da casa e vai dizer: vem aqui, moço, entre aqui, venha cozinhar para mim, né? Ou então só porque o cara abordou a menina numa balada, no metrô, em alguma coisa, só porque ela tá solteira, ela tá desesperada atrás de alguém e o primeiro que aparecer, ela vai querer, ela vai agarrar. E aí a gente está vivendo um boom de distorções, de excessos, né? Ou quando não é 8 é 80, uma invasão muito grande. E a gente ficaria aqui por horas falando um pouco sobre essa questão das queixas que é traga para o consultório, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. Os homens que se queixam muito mais das meninas em relação ao interesse financeiro, Ah, sim. né?
De tipo, Putz, é eu verdade, nem gostaria pensava muito nisso. de sair com você, mas é porque a minha conta de luz foi cortada, e aí meu gás foi cortado, e eu tô um pouco estressada, porque o Bolsa Família ainda não saiu, e eu tô com conta assim, se eu tivesse com tudo isso resolvido, seria maravilhoso sair com você. E aí, ou então tem aquela coisa assim, o cara chega e fala assim, nossa, você tem uma marquinha, né, de biquíni muito bonita. Ai, se você pagar, eu posso fazer para você esse final de semana para a gente sair. Ou então faz um elogio na unha. Você podia pagar minha unha para a gente marcar de sair. Caramba, velho. Não vou encontrar você porque eu tô sem roupa. Se você me comprar um vestido, eu vou. Gente, eu Caraca. tô só imaginando aqui que eu acho que essas paradas estão super desatualizadas pelo tempo que eu e o Jelly a gente já tem de relacionamento aí com as Exatamente. noas namoradas. Mas, Mas velho, os amigos devem ter essas não, conversas. essas eu não tava sabendo, não, porque os meus amigos são Exatamente. tudo trouxa, deve pagar tudo. Eu imagino também, cara. Eu imagino. Com Gente, certeza. isso acontece demais. Os meus pacientes que Caramba. estão buscando se relacionar, que estão em aplicativos, isso tem a rodo, né? Muita, acontecendo muito. Aí quando não é isso, consegue até encontrar alguém interessante, parar. Quando chega na relação sexual, a menina está preocupada com a performance, a menina está preocupada com a estria, com a celulite, com os seios, e aí ela quer fazer estilo Anitta e quer não sei o quê. Gente, nossa. Meu Nossa, imagina Deus. uma coisa que deveria ser tão simples, né? Tipo assim, uma coisa tão É Natural. química, é É. natural, química. exatamente. Só devia acontecer. Mas agora falando aí sobre vocês terem relacionamentos há muito tempo, a gente também tem muita queixa de casais, porque eu trabalho, Exatamente isso que eu né, ia com falar, casais. como casais, porque pelo menos a maior queixa, assim, que eu acredito que eu achei até interessante você citou, que são homens que te procuram para, sei lá, tentar tratar um problema que ele tem e que ele não quer Sexualidade. levar para dentro do relacionamento, né? E tá, tipo, atrapalhando o relacionamento dele. Então, tipo, em casais eu acredito que seja a maioria do que solteiro ou não. Acho que- Assim, a queixa mais do casal é sobre o convívio. Ou Hum, o cara chega muito no consultório para falar sobre a performance sexual da mulher, que não é muito boa, que ela não faz um sexo oral, que ela é isso, que é aquilo outro, e aí ele queria, ou ela não consegue atingir o orgasmo, ela é muito muito Tímida. tímida na relação sexual e ele gostaria de melhorar essa performance aí. Mas acontece também o outro lado, que são de mulheres queixando sobre habilidades sexuais do cara, aonde o cara quer chegar metendo, aonde o cara não faz um investimento ali para uma relação sexual, ou um cara que é ruim de cama mesmo, né? Que não sabe fazer um sexo oral, que não sabe gerar uma excitação, uma lubrificação, tempo suficiente para isso na mulher. E até muitas questões, a gente escuta muito da mulher queixa, das mulheres casadas, queixas em relação à higiene desse homem Nossa, também, né? sim. putz, Isso é muito recorrente. Eu já ouvi E não tem a ver bastante só isso. com a higiene em relação ao pênis, não, tá, Sim, gente? A sim, higiene exatamente. bucal, a higiene ali do ouvido, a questão da pele, do a aparência cheiro, em né? si, né? Da Em geral. aparência em si. O cara quer a Porque mulher depiladinha, mas aí o cara vai lá com os cabelos. E queimando. eu Sim, acho cara, que eu exatamente. acho que isso talvez, eu posso estar errado, né? Por favor, me corrija se eu tiver e, por favor, dê sua opinião. Eu acredito que a maior parte desses problemas normalmente está vinculado de ter que chegar a um ponto de procurar uma terapia, seja pela falta de comunicação, normalmente pela falta de realmente entender a empatia entre o outro ali no diálogo, o que está faltando, o que que deixou de fazer, o que que estava precisando fazer. E que tem medo de simplesmente ir na mesa, sei lá, na janta conversar. Sei lá, na janta se foi Exatamente. demais, tá? Porque como a gente tava falando, eu acho, do tabu, eu acho, talvez acho que você ia falar isso, né? Como a gente tava falando que ainda é muito tabu, cara, ainda é tabu mesmo entre as pessoas que deveriam ter mais intimidade, que são, tipo, namorado, namorada, esposo, esposa. Ou não. Essa minha afirmação foi errada. É certo. O que que acontece? As pessoas esquecem que no casamento é uma instituição como se fosse de fato uma empresa.
E aí ela acaba, quem é um pouco mais dominante nessa relação, acha que o casamento tem que vir ele como chefe e controla todo mundo aqui. E esse controle, essa ideia de liderança, né, de provedor e tudo mais, ela muitas vezes ela vem distorcida, ela vem ausente desse diálogo, ausente da empatia, do que o outro pensa, do que o outro sente. Quando a gente se coloca como um casal, a gente tem que estar preocupado, né? São duas pessoas ali com um bem maior. Então, são duas pessoas com todos os seus traumas, com todas as suas questões pessoais ali, né? E tentando viver uma vida a dois. É, quando você está dentro de uma relação e depois dela um bom tempo dessa relação, você tende a não precisar se preocupar mais, porque você já sabe que está ali, que você já tem aquilo dali. Então você não vai lá e você não cuida, você só sabe que tem. E isso fica muito claro. eh, é, eu posso trazer como exemplo, você, sei lá, se você não é uma pessoa extremamente organizada, se é uma pessoa um pouco mais relaxada dentro da sua bagunça, você sabe onde é que estão as suas coisas, você tende a levar também isso para um casamento, para uma relação. Você sabe que tem aquela calça jeans enfiada dentro do seu guarda-roupa. Você só não sabe direito onde ela está e você não cuida dela. Os relacionamentos são bem isso. E aí eu costumo deixar claro para as pessoas, para elas olharem o todo, como é uma pessoa, como é que ela lida com as coisas dela, com a vida dela, com as demandas dela, porque se ela for uma pessoa atenta com isso, ela se preocupa com as coisas dela, ela se organiza, ela se antecipa, ela é uma pessoa preocupada com outra, ela tende a levar isso para dentro do casamento, para a relação dela. E por mais que essa relação passe muito tempo, ela está sempre procurando entender o que, que o outro pensa, o que, que o outro sente, abre mão e tem o diálogo e tudo. Só que a gente não vive esse mundinho cor-de-rosa que eu estou citando O mundo aqui. ideal, né? O O mundo mundo ideal não é ideal. assim. Porque Até acredito porque que as pessoas tendem a falar, quando casar, arruma, melhora, que eu acho que a grande maioria, né, tende a a fazer mulher isso. tem esse mal, né? Não, quando casar ele melhora, quando tiver filho ele melhora. E os sinais estão muito claros no início de uma relação. Teve uma vez, e só foi um caso, ainda não tive outro caso desse, que um casal me procurou antes de casarem. Eles estavam com o casamento marcado há alguns meses e eles procuraram terapia de casal. E aí foi engraçado que na primeira sessão o rapaz, não, a gente veio porque acha interessante, acha legal, mas a gente tá bem, não tem problema nenhum, tá tudo ok. Aí quando foi a vez da moça falar, aí ela assim, ó, me desculpa, mas não tem nada ok, não tá nada bom. A gente tem uma série de questões aqui onde a gente precisa trabalhar, até porque se a ideia é casar de fato e viver o resto da vida, porque a instituição do casamento, a ideia é essa, né? Se casa Exato. para sempre, é a gente ter essas arestas aparadas para ter um bom relacionamento. E isso foi bem legal, porque o que, que nós temos a tendência a fazer? Ignorar aquilo que nos é mostrado durante o relacionamento, onde a gente está ali para conhecer a pessoa. E aí a gente tende a ignorar, amenizar, a achar bonitinho, fofinho. Com o passar do tempo, aquilo já não é mais tão bonitinho, fofinho. Gente, uma coisa é a gota de água da pia caindo ali, sei lá, durante 2 minutinhos. Outra coisa é aquilo dali tá por mais de 24 horas. Exatamente. Irrita, né? Uma coisa é você, uma vez ou outra, o cara dormiu na sua casa, deixou a toalha, enfim, fez alguma coisa que para você é muito incômodo. Com o passar dos anos aqui dali, imagina, né? Então, se eu pegar essa caneta e segurar aqui, esse lápis, agora eu não sinto absolutamente nada, mas me deixa aqui segurando isso aqui por 2 dias. Isso é extremamente incômodo e por aí vai. É, e as pessoas elas tendem a ignorar os sinais que são dados no início dessas relações, aonde as pessoas se mostram. E a gente, se tiver um trabalho de um autoconhecimento, que ajuda nesse processo de autoestima e de amor próprio, eu vou ter consciência quando eu me relacionar daquilo que eu dou conta de aguentar, daquilo que eu não dou conta, da minha capacidade de persuasão, de diálogo em determinados assuntos. Por exemplo, tem coisas que tem gente que já não tolera mais falar. Uhum. E aí fulano, tô me relacionando com fulano, fulano faz isso. Cara,
vai ser besteira, vai ser tolice. E a gente tem o romantismo e a fantasia de que os opostos se atraem. Os opostos se matam, né? Os Exato. opostos a longo prazo se mata, gente. Não dá. Os opostos se atraem, bonitinho, é romântico. Tem muita coisa que a gente romantiza, né? É porque Gravidez, ajuda, né? Ah, eu me entendo, casamento. olho para aquela pessoa, entendo ela de um jeito e me ajuda a crescer de um jeito e tal. Cresceu, mas depois, meu amigo. Acho que os relacionamentos eles estão É, muito pautados somente no início ali, né? A gente não vê falando muito sobre a longevidade dos relacionamentos, né? um gosta de farra, o outro é mais caseiro. Ah, os opostos se atraem. Não dá certo. Vai chegar lá na frente, o outro vai querer estar num carnaval, sei lá onde, o outro tá querendo assistir o Netflix e tá, né? E aí começam os casamentos aí serem, eu não chamo de destruído, mas, né, Tem conflito, acabarem né? ali, É, entrarem em conflito muitas vezes e vão se vivendo por longos anos empurra com dentro a dessa barriga. instituição de casamento, onde ninguém vive mais com ninguém, só se abaixo do mesmo teto e por aí vai. Uhum. Agora, só para fazer uma pergunta aqui. É instinto de fuxiqueiro mesmo, assim, queria saber. E casou depois ou não casou? Ah, Casaram, olha só. casaram, e casaram bem, estão bem. Passado um tempo, tiveram filho, passou mais um tempo, ela me procurou para fazer terapia por questões dela que geravam dificuldade no ambiente de trabalho, a questão de assertividade que acaba refletindo dentro do casamento, e vivem hoje, há alguns anos, numa relação normal, estável, uma relação Maravilha. tem conflitos e tem momentos muito bons e prazerosos, né, não é sempre um mar de Sim, sim. rosas, Sim. mas tá. Eu acho que isso é muito interessante que você falou, que é o autoconhecimento, que realmente quem fala, quando você começa a se conhecer, você para de cobrar muito do outro, você para de encher muito o saco do resto do planeta, né? É, Quando você se entende, então, e você consegue se arrumando com o tempo. Mas eu acho que, pelo menos dentro de uma relação, acho que eu acredito que a grande dificuldade muitas vezes como é que é? Ceder o lado, né? Ceder, ver que você realmente tem que melhorar e por aí vai. Eu acho que tá doido, a relação é um bicho tão difícil. dentro disso que você está falando, Johnny, eu vou citar rapidinho um outro exemplo de um casal também, e foi muito bacana, porque tinha demanda sexual envolvida. Era um casal que casaram muito jovens, quando se casaram, ambos estavam em situações financeiras muito ruins, né, ali na luta para um para concurso, outro para outra coisa. E aí quando melhoraram, aí tiveram filhos, eu não lembro se eram 2 ou 3 filhos, e tinha na época a minha idade, né? Então eram pessoas novas, seus 40 e poucos anos, quando me procuraram, não lembro direitinho assim, mas já tinha muitos anos dentro de um casamento, já tinham filhos, já tinham atingido os objetivos financeiros aonde queriam chegar, muito bem-sucedidos financeiramente, nos seus cargos de concursado, e só que ele estava tendo amante, e ele estava completamente apaixonado pela amante, porque a amante dava para ele toda aquela questão sexual e aquela atenção que já não havia dentro do casamento, né. E quando você atende terapia de casal, você faz os 2 juntos, mas você também atende eles individualmente, para que você escute coisas que ele ali no momento não está preparado para falar na frente da parceira e do parceiro. Claro, às vezes tá com uma faca apontando perto do bucho aqui, assim, ó. Gente, eu vou pedir uma licencinha rapidinho, tá? Pode continuar conversando aí rapidinho. Por favor. Tá. E aí, o que que aconteceu? Quando eu estava nessa sessão com ele, ele citou muito a respeito das habilidades sexuais que essa amante tinha, que a esposa não tinha, e não tinha, ah, o como é que Putz. eu digo Uhum. assim, o quezinho ali para a conquista da sedução. Sim. Então, dentro do consultório, eu precisei trabalhar com essa mulher a desconstrução de algumas crenças, de alguns valores que ela tinha em relação a essa sexualidade, em relação a ela ser mulher, e o que ela poderia ou não fazer ali como mulher, né?
Trabalhamos a sensualidade, trabalhamos a aceitação do corpo, Putz, trabalhamos mas a aí, postura. desculpa te interromper. Aí, é só pra tentar entender aqui. Mas ela não sabia e ele sabia, e aí depois Ela já tratou ela. estava sabendo Ah, que ele estava ah, tendo um caso. Aí, por conta dessa situação, eles resolveram fazer o acompanhamento psicoterápico de casal, né? entendi. Não, é porque ficou na minha cabeça aqui, porque assim, se ela não soubesse, e aí, tipo, tivesse que melhorar, seria estranho, né? Tipo, tratar uma pessoa que não Não é sabe. estranho, É, porque dentro da anamnese a gente aham, aborda esse tipo de assunto para entender o que que um acha sexualmente do outro, né? Se eles estão entendi. tendo a mesma visão a respeito do sexo. Então, acabaria chegando, de certa forma, nesse assunto também. Uhum. Mas aí ela fala sobre a dificuldade dela, ela se achava feia, isso, aquilo, outro, que não sabe sensualizar. E aí você vai trabalhando esse lado também nessa mulher. Você vai trabalhando como que essa mulher pode trabalhar a criatividade ali para aguçar o desejo desse homem e tudo mais. Eu sei que foi tão bacana o atendimento, o período que eu fiquei atendendo esse casal, teve um período que ele rompeu com a amante, e aí estava investindo no casamento. Depois teve um outro período que ele já voltou a ter uma situação com a amante de novo. Foi quando eu mudei a minha estratégia de atendimento. E aí eu comecei a trabalhar detalhes numa relação sexual, como a própria parte do sexo oral, aonde que vai a mão, aonde que vai a boca, como que é caras e bocas, e fazendo toda essa performance. E aí chegou um determinado dia, no fim de semana, eu tinha atendido numa sexta, ela. Nós fizemos fotos e como que vai mandar e o que que você pode e não pode fazer e tal. Ah, ele me liga de manhã no sábado. Eu não lembro se ele me ligou, se ele mandou um não lembro, assim. Eu sei que ele fala o seguinte, o que é que você fez com a minha esposa? Eu danou-se. Porque as pessoas, quando a gente atende casal, tendem muito a dizer assim: ah, mas a psicóloga disse tal coisa, não sei o que, jogar, né? E aí eu disse: "Oh, meu Deus do céu, o que que ela foi falar que eu disse?" E eu já fiquei naquele coração aflito, apertado, aí daqui a pouco ele vem e diz: "Eu nunca tinha tido uma noite de sexo tão boa na minha vida. Não dá nem para pensar em ter caso com ninguém, porque fulana tá assim, tá assado, não sei o que. Adriana, tu mudou a vida dessa mulher." Enfim, é uma pessoa que me acompanha até Nossa, hoje. que bom. Eu já tava É um imaginando outra história que tava pensando. Aí ela foi. O que que ela fez com minha mulher? Aí, tipo, arranjou outro melhor e foi embora, entendeu? Exato. Não, a performance sexual melhorou muito a comunicação entre eles, porque a gente, o que, pergunto para vocês o que é amor. A gente tem uma diversa definição, cada um tem um conceito, uma definição, uma ideia sobre amor. Mas eu pergunto para vocês, é possível amar alguém sem admirar esse alguém? Exatamente. Então, a Pode. admiração, né? Você admira essa pessoa. E dentro de um casamento, você quer ser visto, você quer admirar e você quer ser admirado. E foi por onde eu comecei a trabalhar esses pontos com ela, onde ela pudesse gerar nesse homem a admiração. Nossa, olha que mulher bonita, olha que mulher sensual, olha que mulher capaz de fazer um monte de coisa. Eu que nunca permiti, eu que nunca dei o espaço para que ela se tornasse essa mulher feminina, sensual, onde ela se sentisse confiante sobre a sedução dela, sobre a autoestima dela. Então, você vai trabalhar essas questões todas com o paciente. E aí eu acabo dizendo um pouquinho sobre como é um trabalho de uma terapeuta sexual, né? De fato. Não é só pautado a problema de ereção, problema de ejaculação. Não é só isso. Sim. Não, super Não, com interessante certeza. isso. Isso Porque quando entra. se. Não, desculpa, nego, pode. Não, eu só ia falar que realmente na minha cabeça, no início da conversa, me vem realmente problemas normalmente fisiológicos, alguma coisa assim, psicológicos, que trabalham na disfunção mesmo. Agora, esse trabalho eu posso dizer até de autoconhecimento, né? De psicologia, que não precisa nem talvez ser sexual, mas da psicologia em si da pessoa ali, só de tratar ela, eu não tinha pensado por esse ponto, né? Porque
Tem uma Ah, não frase sei. que eu não É sei de isso. quem é e eu adoro usá-la, que é quem se conhece não se ofende. Então, no momento que eu consigo trabalhar o meu conhecimento, eu sei aquilo que eu dou conta, eu sei aquilo que eu não dou conta, eu sei até onde eu posso ir, eu sei dar limites, eu sei ser assertiva, eu sei lidar com os meus erros e reconhecê-los, e não ignorar ou tentar fingir que não errei e transferir essa culpa para o outro. Quando eu me conheço, eu não tenho como me ofender com aquilo que é dito a meu respeito, que de fato não é. Exatamente. O Então, Karnal fala bastante Hum, sobre isso. Carnal, é exatamente o Carnal, é velho. ele? Essa frase é Então, dele. É, eu não não sei se a sei de frase é dele, quem mas ele é. fala bastante sobre esse assunto, assim, sobre a questão É de dele, cara. Tá no sofrimento, livro, não é de possível, só se ele verdades ditas tomou. sobre você, né? No caso, se você aceita a sua verdade, você não se ofende com a sua verdade. Pois é. Então, quando você se conhece, sei lá, vou ter uma relação. Acho horrível uma situação do cara, sei lá, tal coisa. Para mim é fundamental que o cara, sei lá, abra a porta do carro. Eu vou me relacionar, vejo que o cara é um, tá nem aí pra nada, ou um cara que não tá atento a isso. Eu sei que eu posso chegar nele e ter o diálogo, meu bem. Eu ficaria tão contente, eu ficaria tão satisfeita se você tivesse tal comportamento comigo. Você tentou ali dentro daquela relação que ele, né? Porque o cara também não é obrigado a adivinhar o que uma mulher quer, ou enfim, como que deveria agir com ela. Cabe a ele depois decidir escolher se ele vai fazer aquilo que satisfaz essa mulher, porque ela está conseguindo manifestar aquilo que é bom para ela, que ela gostaria de ter, e ele de saber se ele dá conta de fazer isso de uma maneira satisfatória, prazerosa, sem um contrato de obrigação ali também. Então, se ambos se conhecerem, se ambos trabalharem esse autoconhecimento, dá para a gente viver e ter uma relação saudável, bacana. Poxa, com certeza. Mas a gente está vivendo tanta coisa, como diz a Bruna Marquezine. Ela precisou fazer terapia, inclusive, para lidar com relacionamentos. Depois do relacionamento que ela teve com o Neymar, ela teve com não sei quem. E ela diz assim: gente, eu não sei lidar com um relacionamento saudável. Eu tive que fazer terapia. Porque a gente vive. Cara, tem gente que gosta desse tipo de romance, onde tem que ter uma discussão, uma briga, a Uhum. ausência de um diálogo. Tem gente que quer que faça com que o homem adivinhe, porque ele tem que saber que ele tem que abrir a porta do carro. Diga Exatamente. como que você se sente. Diga o que você gostaria. Manifeste, inclusive, quando ele faz coisas que você gosta. Eu fico tão feliz quando você lembra de trazer água para mim quando você vai na cozinha. Não é É, isso é legal? interessante, isso é interessante. Esses Eu pequenos posso dar um exemplo momentos, né? fácil. Um exemplo fácil. Eu acho que eu acho que eu posso expor. Eu acordo muito cedo. E eu sou muito chato. Eu gosto que as pessoas acordam comigo, né? Tipo, acordem mesmo, velho. Eu acordo Chatão. muito cedo. Velho, tipo, 4 da manhã, entendeu? Então, lá na caminha, vamos acordar, pulando ali, ó. Fico pulando, vamos acordar. E fico, velho, fazendo o inferno ali pra pessoa acordar. E parei de fazer. Então a pessoa pega e fala pra mim, não, velho, faz aquilo ali, eu gosto, entendeu? Faz falta, não sei o quê. Aí é interessante. E talvez passaria pela cabeça e nunca mais faria isso o resto da vida, né? É interessante, né? As pessoas com um pequeno de alguma coisinha tão simples, elas se deixam passar. E pode virar uma bola de neve. Vira uma bola de neve, né? Então, por isso que nós temos que estar atentos. Se a gente for ver ali o que a gente deveria fazer como primordial para um bom relacionamento conosco, já a princípio, né, para pensar no outro, seria trabalhar esse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Isso não vai eliminar nossos conflitos, nossas angústias, nossas tristezas, não vai evitar situações, mas vai facilitar muito, porque eu entendo o que que eu estou sentindo. Então, automaticamente eu posso ir atrás do que eu de fato preciso, e ao invés de eu estar, sei lá, estou sentindo dor no meu corpo inteiro, não sei o que eu estou sentindo. Quem eu procuro primeiro? Né? Exatamente. Agora, se eu sei que isso daqui é uma mão, que isso daqui é o meu antebraço, eu posso saber aonde eu vou procurar o médico para tratar o que eu estou sentindo. Então, se conhecer ajuda, melhora a sua vida, mas não está dizendo também que se conhecer vai fazer com que você seja o ser humano mais feliz do mundo sem problemas. É, exatamente. Não vai parar de ter problema. Não. Então,
Vamos. Até essa questão do problema, eu costumo dizer que tem três tipos de problema. O problema que é meu, o problema que é do outro e o problema que eu não posso resolver agora. Veja como o autoconhecimento me ajuda. Se o problema é meu, cabe a mim resolver. Se o problema é dele, dane-se, não é meu, se resolver. Se o problema eu não posso resolver agora, para que eu vou me estressar, me preocupar, ficar aqui pensando em remoendo se é um problema que eu nem tenho ainda? Eu não posso resolvê-lo. Então, esse trabalho de autoconhecimento me contribui até nisso. Acho ótimo isso, porque a maioria das pessoas tendem a se preocupar e criar um problema por um problema que nem chegou ainda, né? Exatamente. Gente, então, E aí vamos vai. finalizando o papo. Adriana, o que você achou até aqui? Você gostou do papo? Ai, foi ótimo. É muito bacana falar sobre as áreas de atuação aí. A gente tem muita história e eu acredito que muita coisa as pessoas vão acabar ouvindo e entendendo, não é nem entendendo, vão se encaixando nisso que eu estou falando, né? Eu penso, eu sinto, eu vivo determinada coisa que foi citado aqui na nossa conversa. E aí pode abrir ali uma sementinha, ter um gatilho ali para a pessoa buscar essa ajuda, esse direcionamento, essa orientação que ela necessita para trazer uma qualidade de vida. É sempre bom a gente falar sobre o que acontece nos bastidores ali do consultório, sobre o que as pessoas sentem de fato, porque a gente vive uma realidade de rede social onde as pessoas só estão manifestando a glória, né? Só as coisas boas e omitindo, e cada vez você que sente suas questões, suas dores, suas tristezas, ansiedades, você se questiona, gente, será que a minha vida é tão ruim ou tá tudo tão errado que eu faço? Porque eu vejo fulano de tal tão sempre assim assado, e aí você começa a trazer mais problema para sua cabeça. E você poder falar isso e alguém em algum momento ouvir e é aquele estalo de dizer assim, poxa, não é só eu que passo por isso, não. É bem comum, isso acontece. Eu posso buscar uma ajuda, tem profissionais aptos a esse tipo de trabalho, de atendimento, né? Não é só a Laura Miller. Exatamente. Poxa, Adriana, então ficamos muito felizes realmente pelo papo, por todo o conhecimento que você passou pra gente. Queria agradecer bastante realmente, já é bem tarde, né, já. Então, um horário, pode-se dizer nobre que você tá aqui com a gente, reservou pra estar conversando aqui com a gente, foi muito bom, de verdade. E é isso, eu vou pedir pra você passar suas redes sociais, passar, enfim, eventuais projetos, coisas que você queira divulgar pro meu mano John tá finalizando. Tá. Bom, agora em 2022 eu vou voltar, né, de acordo com a pandemia aí, com os cursos que eu já dava, que é a arte e transformação do ser feminino. Era, na verdade, um workshop voltado para a mulher, onde trabalhávamos nesses workshops a autoestima, esse autoconhecimento que a mulher precisa ter. A gente volta agora em 2022, ainda não temos data, mas vamos voltar a esses eventos. Minha rede social no Instagram é Adriana Alves Araújo. Você consegue me encontrar. E é isso. Hoje eu sou professora da Faculdade Unileia. Estou fazendo mestrado em psicologia criminal, também é uma das áreas que eu quero de fato atuar lá na frente. Trabalho com a parte de emagrecimento, com as mulheres também, laudos de cirurgia bariátrica, vasectomia. Acesse a minha página, vocês encontram na bio meu currículo, todas as áreas de atuação. E se eu puder ajudar e contribuir de alguma forma, é só entrar em contato. Ah, show de bola. Maravilha. A gente vai deixar também nas descrições a rede social dela. E reforçando aqui, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todo esse papo, né? Todo esse conteúdo que realmente é super importante. É um assunto que não está disponível tão fácil assim, de tão fácil acessibilidade e de fácil comunicação também. É difícil você, às vezes você vai pesquisar sobre uma coisa assim.
e já cai logo em um site de, sei lá, de pornografia, de uma coisa assim. E, por favor, gente, tem profissionais que trabalham com isso. Olha que é um exemplo, eu sou uma pessoa que não conhecia. E, enfim. Muito obrigado pelo seu tempo, de verdade. Você também, ouvinte que nos escutou até aqui, você tem todo o nosso respeito. Muito obrigado mesmo. Já curte, segue, faz as paradinhas, tudo. E até uma próxima. Beijo.